Oi, Jardim 2. Dia 19 de abril foi dia do índio, vocês sabiam? Então, vocês sabiam que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil? Eles viviam nas nossas florestas, moravam em ocas. Essas ocas eram feitas de palha ou de barro. Se alimentavam da pesca, se alimentavam da caça de alguns animais e também de algumas plantas que eles cultivavam para se alimentar, como a mandioca, a batata doce, o feijão. Os índios, quando ficavam doentes, eles não tinham farmácia igual a gente, vocês sabiam? Eles usavam plantas que tinham na natureza para fazer chás e poderem se curar daquela doença. Os índios usavam de tudo que tinha na natureza para a sua sobrevivência, mas sempre cuidaram muito das florestas da natureza, vocês sabiam? Para eles, a natureza é sagrada e eles só tiravam da natureza aquilo que eles precisavam para sobreviver. Os índios também gostavam de pintar os corpos, de se enfeitar, usar cocar na cabeça, usavam cocar que eram feitos de penas de animais, usavam colares que eram feitos de dentes de animais que eles caçavam. Vocês sabiam que tem algumas coisas que a gente faz hoje que a gente aprendeu com os índios? Que a gente herdou dos índios? Exemplo, tomar banho todos os dias. Os índios tomavam banho todos os dias, só que eles não tinham chuveiro igual a gente tem. Os índios tomavam banho nos rios. Vocês sabiam que em alguns países as pessoas não tomam banho todos os dias? Alguns países que são muito frios? Pois é. Outro costume que a gente aprendeu com os índios foi o de usar redes. Os índios usavam redes para dormir. Foi outra coisa que a gente aprendeu com eles. Outra coisa muito importante que os índios nos ensinaram foi a retirar da natureza de algumas plantas o remédio para algumas doenças. Os índios já faziam isso há muito tempo, vocês sabiam? E hoje em dia já existem índios que vivem como a gente, que não vivem mais em ocas, na floresta, se alimentando da caça, da pesca. Hoje em dia já existem índios que trabalham como a gente, em profissões como as nossas, que vão já aos médicos, como a gente vai em hospital, em farmácias, em mercados, que já usam roupas. Alguns ainda vivem como a tia Laine falou, lá na floresta, na oca, e mantêm os seus costumes. E alguns índios não. Alguns índios já vivem hoje como a gente vive. Beijinho para vocês. Agora a gente vai cantar uma musiquinha que fala sobre o índio e fala sobre o numeral que a gente aprendeu. Quem se lembra qual foi o número que a gente aprendeu? Foi o número 3. É assim, ó. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, 10 no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o índiozinho olhou para baixo e o bote quase virou. De novo. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, 10 um pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o índiozinho olhou para baixo e o bote quase virou.